Olá pessoas, aqui é a Marcela do Lavanda Tarô. Eu espero que esteja tudo bem com vocês. A leitura de hoje é para você descobrir o que essa pessoa acha que errou em relação a você ou em relação à situação de vocês. Se tiver saindo de informação aqui, eu vou estar passando para vocês, tá? É uma leitura coletiva, então você precisa adaptar as informações que você vai ouvir aqui à sua situação com essa pessoa, tá? Nós temos duas opções, a primeira é o coração azul e a segunda, orgonite de quartzo verde. Você mentaliza a pessoa, escolhe sua opção, eu também vou me concentrar. Usar o grupo 1, consulente 1, que é o coração azul. Essa pessoa acha que errou. O consulente 1, o que essa pessoa acha que errou. Com relação ao consulente 1. O que essa pessoa acha que errou. Em relação ao consulente 1. Não estou feliz com a minha escolha. Errou, escolheu errado. Não, assim, não necessariamente escolheu entre você e uma outra pessoa, né? Ou entre você e uma situação. Quer dizer, a decisão de repente, a mais importante, né? A decisão a que seria a mais importante para a situação de vocês foi escolhida errado, né? Então, foi uma fala infeliz, um afastamento infeliz de alguma forma, né? Alguma coisa que essa pessoa promoveu aí na situação de vocês, que foi uma escolha dela, uma iniciativa dela, né? Não tá deixando ela feliz nesse momento. Ela achou que ia ter um resultado e tá tendo outro. Para alguns casos, sim, ela pode ter escolhido ficar sozinha, escolheu dar as costas, ficar com uma outra pessoa, ficar com uma relação que ela já tinha, né? Você tem que adaptar ao que aconteceu, tá? Mas me parece ser uma escolha que foi uma escolha, assim, sabe, de importância, como se fosse vital para a situação de vocês, né? Uma decisão tomada que era vital, ou para isso continuar, ou para isso firmar, ou para, tá? Não é uma escolha qualquer, é uma coisa decisiva. Consulentes 2, saiu a carta alegria, quer dizer. Achou que ia se dar bem com essa escolha, mas não tá sendo bem assim. Consulente 1. Essa pessoa acha que errou. Com relação ao consulente 1. Intenção. Então, a intenção dela, né, era ter sucesso, a intenção dela era que essa escolha desse certo. Eu quero botar mais uma carta aqui. Eu vou subir um pouco isso aqui, para ver se essa outra carta aparece. Senão eu trepo essas aqui. Agora tá aparecendo tudo. Então, a escolha dela tinha uma intenção que provavelmente era ter sucesso, era ter felicidade, né? Era a escolha que ela estava achando que era mais acertada, era melhor para ela e não está sendo dessa forma, tá?
Para alguns casos, né, aqui entram os casos das manipulações, né? A pessoa tomou uma decisão de agir com você de uma forma que talvez você não merecesse, né? Ou com uma intenção de gerar um resultado da sua parte, né? Então, uma ação manipuladora agiu com você de uma forma para que você fizesse o que ela queria, ou aceitasse alguma coisa que ela estava impondo, ou corresse atrás dela, ou se desesperasse, né? Ou morresse de saudade. Então, para algumas pessoas aqui, foi uma escolha, né? Uma decisão que ela tomou que teve uma intenção específica, tá? E que me parece que o resultado disso não está sendo como ela esperava. Então, ela não está satisfeita, ela não está feliz, tá? Então, nos casos, por exemplo, que essa pessoa decidiu por uma outra situação, a intenção dela era de realmente seguir com essa outra situação, tá? De boa, mas ela não está feliz. Quer dizer, ela está tendo o entendimento de que ela escolheu errado, tá? Para outros casos, né, é o que eu estou falando, para outros casos, a intenção foi errada da escolha. Então, eu vou dar um exemplo. Essa pessoa decidiu te manipular, ficando em silêncio para você correr atrás dela. Essa era a intenção dela. A intenção dela era manipulativa. Era te dar o tratamento do silêncio para você correr atrás dela, ou para você ceder alguma coisa que ela estava impondo, né? Ou para, de alguma forma, ela se colocar num papel de superioridade e você baixar a bola, né? Ou baixar um pouco o teu poder pessoal em determinada situação. Então, para alguns casos, a intenção foi errada, tá? A intenção, ela percebe que foi errada porque o resultado não foi o esperado, tá? A gente vai ver melhor nas cartas e, obviamente, você tem que adaptar a sua situação com essa pessoa, né? Depende do que aconteceu. Consulente 1, essa pessoa acha que errou. O consulente 1. Então, essa escolha, de alguma forma, tinha uma intenção importante, ou de ser feliz, ou de manipular a situação de alguma forma. O relógio precisa de tempo, leva tempo. Em tempo, ciclos, tempo de curar e progresso. Essa pessoa, para algumas pessoas, ela parou de falar com você, ela sumiu, tá? Ela sumiu. Exatamente isso que eu tô falando aqui, tá? Para alguns casos, ela deu um perdido em você, deu um ghosting, deu um tratamento do silêncio, se afastou por um tempo, né? E, de alguma forma, ela achou que, dando um tempo, ou sumindo por algum tempo, ela teria um progresso nessa situação. Eu não sei que progresso é esse que ela intencionava, né? Era manipulativo. Ela teve uma ação de se retirar intencionalmente, tá? De tomar um tempo entre vocês, né? Para alguns casos, ela pode ter embromado você por um tempo, então o tempo não entra num afastamento, mas entra num processo de ilusão, de promessas não cumpridas, né? Então, tudo isso de forma intencional, tá? E desse jeito, ela acreditou que ela tendo essas ações, ela ganharia progresso nessa situação. Ela te manteria, ou você correria atrás dela, tá? Tudo isso de forma muito intencional. Isso foi o grande erro dela, tá? Para alguns casos, ela escolheu uma outra situação. Ela escolheu uma outra situação com a intenção de fechar o ciclo com você. Mas não é assim que ela está se sentindo agora. Ela está com uma sensação de que escolheu errado, né? Ou entre você e uma outra pessoa, ou entre você e o trabalho, ou entre você e a família dela, ou o círculo de amigos. Quer dizer, havia alguma coisa competindo com você, né? Nessa situação. E ela escolheu por essa outra coisa. E ela não está feliz com a escolha que ela fez, né? A intenção dela era de ficar feliz com aquilo que ela escolheu. Mas com o passar do tempo, ela viu que ela não conseguiu progresso, ou seja, ela não
se desvinculou de você, ela não te esqueceu, esse ciclo não fechou, tá? Então o tempo tá passando, não tem nada superado, tá bom? Então você tem que adaptar o que aconteceu aqui. Vamos ver o que sai mais de informação. Consulentes 1. A realidade é que o que ela fez sabendo o que estava fazendo, ela escolheu consciente, seja lá o que for que ela tenha escolhido, e ela achou que ela ia ter sucesso com isso. Progresso, né? Ela achou que ela ia ter sucesso com isso e ela não teve sucesso, seja lá o que for que ela tenha escolhido, tá? Não gerou o resultado que ela queria gerar com relação a você. Ou te esquecer, ou te manipular, ou te desesperar, ou fazer você correr atrás dela, não sei, tá? Ou fazer você ceder alguma coisa que ela queria impor, ou fazer você ficar, né, no caso da embromação, fazer você ficar muito mais tempo aceitando alguma coisa que ela estava embromando, né? Ah, eu vou me separar, ah, eu vou mudar de país para ficar com você, ah, né? Então alguma coisa que ela estava enrolando, ela queria, ela tinha uma intenção de que você aceitasse isso por mais tempo, né? Então ela queria ganhar tempo ali, nesse leve trás, nesse jogo de cintura de alguma forma, tá? E me parece que você, né? Quer dizer, não deu o resultado. Ou você foi embora, ou você desistiu, ou você se cansou, ou você deixou de acreditar. Então, são muitas situações aqui que você precisa adaptar, tá? Consulentes 1. O que essa pessoa acha que errou. Consulente 1. Página de copas. 6 de paus. Quis dar uma de ficar por cima, né? As de ouros, quis se valorizar. O Papa. Não sei se está aparecendo tudo. Essa pessoa, ela não entregou os sentimentos dela na plenitude para você. É um pajem, começa com pajem. Todas essas atitudes, essas intenções dessa pessoa com você foram infantis e imaturas, tá? Independente da idade que essa pessoa tem. Ela é imatura afetivamente falando, emocionalmente falando. Ela é uma pessoa incapaz de sustentar uma grande chance que ela recebe. Então, se o espiritual der para ela uma grande chance, ela tem muita dificuldade de sustentar isso, tá? Por conta do racional dela, as atitudes dela, a forma que ela pensa, as decisões que ela toma, né? Que muitas vezes são muito rigorosas, tá? Muitas vezes tem base na pessoa que ela é, naquilo que ela aprendeu, no local onde ela foi criada, a religião que ela segue, né? A família dela, o pensamento familiar, tá? Que ela está acostumada a seguir. E para muitos casos aqui, ela não queria mudar o pensamento dela. Então, ela teve atitudes com você para fazer você, forçar você a fazer alguma coisa que ela queria do jeito dela. Para muitos era aceitar que ela se entregasse pouco, tá? Então, ela queria realmente ter vitória com a escolha dela. A carta do 6 de paus, tá? Para alguns casos, ela queria se mostrar superior a você por cima da situação. Ah, eu venci a situação, né? Eu quero vencer. Eu quero que o consulente 1 me paparique. Eu quero que o consulente 1 me aceite como sou. Não peça para mudar, né? Ache que me valorize sem eu ter que mudar tanto a pessoa que eu sou. Eu quero que o consulente 1 me paparique porque eu não gosto de procurar ninguém, então quem tem que procurar é o consulente 1, tá? Então, seja qual for a intenção, qual for a decisão que essa pessoa tenha tomado, a intenção dela era de progresso, era de vitória, tá? Era que desse certo.
E me parece que a consequência, o resultado do que ela fez, não saiu como ela esperava. Então, ela não está feliz, ela não está satisfeita. Não está. Para alguns casos, ela escolheu uma outra relação. Ela escolheu e, se bobear, já até firmou essa relação com uma outra pessoa, né? Ela não ficou com você, quando você viu, ela estava casada com outro, né? Para outros casos, ela já era casada, ela já tinha uma relação firme, né? Você era a pessoa que chegou depois. Então, ela quis manter, por decisão dela, intencional, consciente, ela quis manter aquilo que ela já tinha e não investir na situação de vocês, tá? E não deu o resultado que ela esperava. Para outros casos, ela viu muito valor em você. Ela quis manter o que ela tinha e quis manter você também por um tempo, né? Ah, vai levar um tempo para eu resolver a minha vida, para a gente ficar junto, e nisso ela pode ter te iludido, te embromado por bastante tempo. Tudo isso que ela fez foi de forma intencional. Ah, não, mas ela me dizia que não sabia o que fazer. Não, ela sabia muito bem o que ela estava fazendo. Ela só não esperava que você fosse desistir dela em algum momento, que você fosse embora, que você fosse perder a confiança no que ela falava, que você fosse, de repente, conhecer uma nova pessoa e tocar sua vida para frente, né? Ou perceber que ela estava tendo ações manipuladoras com você e pulasse fora, tá? Então, a intenção dela sempre foi vencer a situação, tá? Se vocês tiveram uma discussão, uma briga, um embate de alguma forma, ela pode ter se afastado de você, ela pode ter fugido dessa, tomado uma decisão manipuladora de sair de perto de você para forçar você a procurar por ela, cedendo ao que ela queria. Olha como ela é imatura, tá? Olha, eu quero oferecer bem pouquinho do meu sentimento para uma pessoa que é um as de ouros, quer dizer, ela vê em você uma grande chance de viver algo de muito valor, mas ela quer se dedicar pouco. Então, para quem era triângulo amoroso, ela queria continuar triângulo, tá? Se vocês estavam juntos e vocês têm muitas diferenças, muitos desafios externos à relação de vocês ou à interação de vocês, ela queria, de repente, manter um distanciamento, ela queria, né, era uma proposta dela, de repente, a gente mantém isso aqui sem assumir, mantém isso aqui sem ninguém saber, e você não concordou, e você não aceitou, né? Ah, não, a gente não pode ficar se escondendo só porque a opinião política é diferente, a gente não pode ficar se escondendo porque a religião é diferente, mas ela quis, de alguma forma, impor aquilo que ela achava que era o certo. Ela teve um comportamento rígido com você. Para alguns casos, até com a intenção de te ensinar, olha, né, vou fazer assim para o consulente 1 aprender, tá? Uma coisa bem punitiva. Vou fazer, vou me afastar, vou começar a entregar menos o sentimento por algum tempo, ou vou desaparecer por algum tempo, porque aí quando eu reaparecer vai ser sucesso absoluto, né? Consulente 1 vai estar super carente, vai estar me querendo, vai ceder a tudo que eu peço, vai... Então, assim, é uma cabeça de uma pessoa imatura emocionalmente, tá? Porque na cabeça dela, mesmo você tendo muito valor para ela conseguir as coisas de você, talvez porque você tem o poder pessoal muito elevado e a tua cabeça muito no lugar, para ela conseguir as coisas de você, ela talvez precise ter ações radicais na situação com você. Então, ser radical e manipuladora, de repente, em algumas ações dela, para que ela consiga ter sucesso com relação a você. Me parece que você não é uma pessoa fácil de dobrar, não é uma pessoa fácil de enganar. Então, ela teve que ter muito jogo de cintura aqui. Sendo que as escolhas que ela fez e a escolha principal que ela fez em relação à situação de vocês não saiu como ela esperava. Então, ela acha que errou feio aqui, né? Quis ser o bambambam, quis sair por cima, acabou se dando mal,
Então você tem que adaptar o que foi essa decisão dessa pessoa, o que foi essa escolha, tá? Então ela acha que errou. 5 de ouros, caiu, não vou aceitar de baixo. Só de cima. Ó, se ferrou aqui. Mas se ferrou feio, tá? Tá carente, tá no frio. Então, assim, a intenção dela era deixar você carente no frio. Com a intenção, com a escolha dela, tá? 4 de ouros. Entregando só um pouquinho. Essa pessoa via um potencial de valor em você muito grande, mas ela nunca demonstrou isso. Ela nunca foi totalmente aberta e totalmente honesta com o tanto de valor que ela via em você. Nunca. Ela nunca demonstrou tudo que ela sentia, tá? Nem toda a sorte que ela sentia de ter encontrado você. Então, é uma pessoa que tem um racional para lidar com situações mais importantes um pouco deturpado, né? Então você tem muito valor, você tem muito poder pessoal provavelmente, talvez você seja uma pessoa já estabilizada, com a tua cabeça evoluída já de uma certa forma, e isso podia ser um desafio para essa pessoa, né? Podia ser uma dificuldade lidar com você de algum jeito. Essa pessoa é extremamente apegada ao próprio valor dela e apegada a você. Quer dizer, para ela se mostrar de valor para você, ela precisou tentar manipular a situação de alguma forma. Então, para muitos casos aqui, a intenção inicial dela era te oferecer pouco sentimento para você sofrer. Para você se sentir abandonada. Era gerar um sentimento de abandono em você, tá? Para que ela tivesse sucesso. Dependente do tempo que isso levasse, ela acreditava que no final ia ter progresso e vitória. Ela ia sair por cima, tá? Porque de alguma forma você ia estar super apegado a ela, super sofrido, de repente com uma sensação de que estava perdendo e não queria soltar, né? Então, ela ia fazer você ficar mais apegada a ela dessa forma e pelo jeito não foi isso que aconteceu. Eu acho que ela mediu errado a ação dela, a intenção dela, tá? Com você. Eu acho que ela viu valor em você, mas ela não sabia, ela não entendeu todo o valor que você via em você mesmo, tá? De alguma forma. Hoje, essa pessoa está sofrendo e infeliz com a escolha que fez. Mas a escolha que ela fez estava dentro das intenções dela. Então, começa errado pela intenção, tem continuidade no erro, na escolha, na decisão que fez e tem uma continuidade de erro no que se previu de consequência de resultado. Ela previu um resultado que não foi o que aconteceu aqui, tá? Então, para algumas pessoas, ela pode até ter feito você sofrer muito. Pode ter feito. Ter feito você se sentir assim carente, ter feito você se sentir abandonado de alguma forma, ou desvalorizado de alguma forma. Mas isso não significa que ela conseguiu o resultado que ela queria, né? Te dobrar a correr atrás dela ou se desesperar de ir atrás dela. Quer dizer, se você sofreu batendo o pé no valor que você tem de você mesmo, tá? Então, dessa vez, a consequência não foi a que ela esperava, tá? Hoje, quem está sofrendo muito com a decisão tomada é essa pessoa e ela não consegue desapegar de você. Não consegue, mas ela também não quer demonstrar, porque ela quer parecer que ela está por cima, tá? Então, aquilo que ela decidiu foi o certo, né? Ela não está querendo dar o braço a torcer de que o resultado daquilo que ela decidiu não era o que ela esperava. Ela não está feliz com isso, ela não está querendo demonstrar de forma nenhuma, tá? Então, aqui você vai ver, essa pessoa está num outro relacionamento, escolheu um outro alguém. Ela vai postar um monte de foto como se ela tivesse super feliz, entendeu? Como se aquilo ali tivesse sido a melhor escolha da vida dela. Mas por dentro não é isso que ela sente, tá? Mas ela não quer demonstrar. Aqui tem uma pessoa que
O racional dela funciona muito baseado no ego dela, tá? Uma pessoa orgulhosa aqui. Orgulhosa e imatura, infantil, tá? E para alguns casos tóxica, né? Porque você querer forçar o outro a gostar de você ou querer forçar o outro a fazer algo que você quer ou aceitar algo que você quer na base do sofrimento, né? Quer dizer, torturando a cabeça do outro, é coisa de gente tóxica, tá? Então, você tem que pensar nisso. 8 de paus. Ela, na verdade, ela viu muito valor em você e queria desesperadamente estar com você, mas ela não demonstrava isso. Tá do lado 4 de ouros. Tudo isso planejado, gente, um planinho infantil, tá? Planejamento para página de espadas. Essa pessoa, que eu falei, é uma coisa muito esquisita, porque é uma pessoa encrenqueira, tá? Página de espadas como energia fala de empecilhos no caminho, logo embaixo do Papa. Então, assim, quais eram os empecilhos? Vocês eram diferentes, ou você tinha um temperamento que essa pessoa não conseguia dominar, né? Um poder pessoal que essa pessoa não conseguia dominar, ela queria te dominar e estava sempre tendo atitudes planejadas de alguma forma para tentar dominar você, tá? Essa pessoa, ela tinha muito mais vontade de estar com você, de se focar em você, de ir até você, tá? De viver essa paixão de alguma forma do que ela demonstrou para você. Ela queria muito mais, tá? Do que ela demonstrou. Ela demonstrou 2 páginas, muito menos do que ela sentia, tá? Então ela via muito valor em você, ela queria muito estar com você, principalmente agora, né? Ela gostaria muito de mudar o panorama. Se ela pudesse voltar atrás, ela talvez fizesse escolhas diferentes. É isso que eu estou tentando falar. Mas eu não vejo ela concretamente fazendo esse movimento, tá? Ela sente muita vontade de reverter a decisão que ela tomou, mas eu não vejo ela fazendo isso. Tipo, a vontade dela é uma coisa interna dela, que ela esconde, que ela não quer que você saiba, que ela não quer que o mundo saiba, tá? Então, ela guarda para ela. A vontade de ir até você, ela guarda para ela, mas ela não solta. Se a pessoa não te esqueceu, não superou, tá? Ela tá casada, ela tá com outra pessoa, ela ainda acha que ela cometeu um erro, tá? De escolha ou de decisão em relação a você, porque ela não tá feliz. Como ela acha que estaria feliz com você. Isso tudo feito de forma planejada. Página de espadas, estratégico, tá? E é uma estratégia, quer dizer, deixar você carente era uma estratégia. Então tem muita gente aqui que não gosta que eu fale que é a pessoa tóxica. Isso é tóxico pra caramba. Ah, é uma pessoa que é um psicopata? Não sei. Pode ter sido uma ação tóxica dessa pessoa com você. A pessoa pode não ser ruim, ela pode ter tomado uma decisão ruim. Esta decisão pode ter sido ruim em relação à situação de vocês. De repente é uma boa pessoa, de repente é uma pessoa que, né, mesmo com as infantilidades, conseguia dar amor a você, mas essa decisão foi tóxica. Essa foi. Tá? Então tem gente que se ofende quando você fala que a pessoa que trouxe para cá, que é o alecrim, né? Ah, o alecrim não faria isso. Aí depois, quando vai cavucando, vai descobrindo o tipo da pessoa que é, né? Então, um pouco de cuidado com esse olhar, que nem todo mundo que é tóxico ou que tem uma ou duas atitudes tóxicas numa relação é uma pessoa doente, né? Ou é um psicopata, ou é uma pessoa que está sempre tratando das outras. Algumas sim. São muito tóxicas, né? São muito manipuladoras. Essa pessoa, se é uma boa pessoa, sinto te dizer, nessa questão aqui que ela acha que errou, ela errou por ter te manipulado, né? Porque, de repente, não é o jeito dela, por isso que ela manipulou e deu errado, né? Ela foi querer ter uma ação com você que deu um resultado que ela não esperava aqui. Essa pessoa é apaixonada por você.
Essa pessoa vê um valor em você muito grande. Ela acha que encontrar você foi uma grande chance de viver algo muito feliz, de viver algo de muito valor. Ela realmente se acha com sorte, tanto que ela não consegue soltar, né? Mas nessa situação, a decisão tomada e a escolha tomada por essa pessoa foi de alguma forma planejada de fazer você sofrer em algum sentido aqui, tá? Então tem, por exemplo, as pessoas inseguras, né? A pessoa insegura, né, tá com medo de não ser valorizada, então ela tem ações para deixar o outro inseguro também, para o outro correr atrás, para o outro, né? Isso é isso que eu tô falando. Essa pessoa ela tem pensamentos distorcidos, tá? As ideias dela, o racional dela é distorcido de ações em relação a essa situação com você. Por quê? Porque ela é imatura emocionalmente. Então ela toma decisões, ela faz planejamentos que são infantis, tá? Então se ela queria induzir em você que você gostasse mais dela, que você fosse mais atrás dela, né? É tóxico ela fazer isso te causando dor, né? Porque nessa você não quis mais voltar, nessa você desistiu, nessa você encontrou uma outra pessoa. Nessa você começou a enxergar ela como tóxica, né? Pô, que coisa estranha isso aqui, né? Estranho, essa pessoa tá fazendo isso, né? Quando, na verdade, quando você estava com ela, você sentia que havia uma paixão, você sentia que havia uma troca afetiva que talvez precisasse melhorar, precisasse de mais entrega, talvez com o passar do tempo, né? Isso fosse se melhorando. Talvez essa pessoa tivesse mais pressa, essa pessoa tivesse mais urgência de conseguir de você aquilo que ela queria. Não sei, você tem que adaptar a sua situação. O que eu sei é que hoje, tá? Depois de escolher errado, baseado numa intenção errada e ter tido um resultado errado, essa pessoa é louca para te procurar, é louca para saber de você. Então, para quem consegue fazer isso, ela fica te stalkeando. Ela é louca para dizer para você como que ela se sente, porque ela tá morrendo de saudade, tá com uma falta absurda da sua pessoa, e ela não conseguiu superar o que aconteceu entre vocês. Ela é extremamente presa e apegada a você ainda. Mas ela não quer demonstrar, ela não quer admitir, ela se mostra rigorosa, como se ela tivesse certa daquilo que ela escolheu e decidiu, quando não é a verdade. Aqui não é a verdade, tá? Então aqui você precisa adaptar, né, ao que aconteceu entre vocês. A realidade dos fatos é que essa pessoa tomou uma decisão muito dura de te causar uma sensação de abandono, tá? Para conseguir um progresso. Se ela fazia isso sempre, eu não sei. Agora que ela fez isso dessa vez aqui, que ela acha que talvez tenha sido grande erro, né? Talvez tenha sido grande erro porque você não correspondeu, né? Então, dessa vez foi mais drástico. Mas talvez ela tenha feito isso outras vezes e você não percebeu, né? Então, aqui você precisa adaptar o que aconteceu entre vocês, tá? Eu só não acho que essa pessoa vai te procurar, apesar dessa carta aqui, porque ela ainda está te observando muito, tá? Mas dentro dela fervilha uma vontade de te procurar, uma vontade de ir até você, né? Para alguns casos, essa pessoa são duas cartas de comunicação. Ela já falou isso para você. Para alguns casos, ela já te disse que tem a sensação de que escolheu errado. Não é para todo mundo. Mas se um dia essa pessoa tiver cara de te procurar, ela vai te falar isso aqui. Ela vai conversar a verdade com você. Vai conversar a verdade. Ela vai falar para você que depois de um tempo ela teve a percepção que ela não fez a escolha certa, tá?
Eu não acho que isso seja agora. Para algumas pessoas já pode ter acontecido, que essa pessoa tá mal, tá? Com a escolha que fez. Então, ela já pode ter procurado, que são 2 cartas de comunicação, tá? Para outras pessoas há uma intenção de fazer isso. E não há nada que embarrere, então pode ser que ela realmente faça, tá? Em algum momento. E no dia que ela te procurar para conversar, ela vai falar que escolheu errado. E você vai ficar perplexo com isso, tá bom? Vamos para 2. Grupo 2, orgonite coração, quartzo verde. Tirei laranjinha. O que essa pessoa acha que errou. Consulente 2. O que essa pessoa acha que errou. Consulente 2. Uma carta só. Minhas ações são resultado dos meus medos. Tá aqui o 8 de espadas, né? A pessoa sequelada. Consulente 2, no que essa pessoa acha que errou em relação ao consulente 2. Com carinho. Acho que aparece bem assim. Essa pessoa gosta de você, sempre gostou, tá? Mas de alguma forma ela se deixou vencer pelos medos dela. Ou isso tá acontecendo agora, não necessariamente vocês estão afastados, né? Consulente 2, que essa pessoa acha que errou em relação ao consulente 2. A palmeira. Estabilidade, segurança, permanência, crescimento, flexibilidade, durabilidade. Essa pessoa, aqui vem um pouco também a questão dos desafios, né? Essa pessoa, eu sinto que ela tomou, apesar de gostar muito de você, tá? E para muitos casos, essa pessoa tomou ações em relação à situação de vocês, pensando em você, tá? Mais do que nela. Então, pensando no teu bem-estar, pensando em você sofrer menos, pensando em você ser menos exposto, tá? Essa pessoa, eu sinto que ela tem medo da estabilidade. Ela tem medo de se entregar, tá? Ela é uma pessoa que talvez ela sinta que ela não oferece muita segurança nas relações dela. Ela precisa evoluir, ela precisa crescer, ela precisa fechar as feridas dela, né? Porque as feridas dela estão abertas e geram nela medos de ter mais feridas. Então, é uma pessoa que não se entrega e não se permite por medo de sofrer, tá? Medo de passar por coisas que já passou antes, medo de viver, sei lá, vou dar exemplos, de viver um casamento igual ao dos pais, onde havia deslealdade, onde havia briga, onde havia abandono, onde havia, sabe? Então, assim, experiências anteriores, né? Então, o emocional anterior dela em outras relações, ela pode ter sido vítima de coisas tóxicas, ela pode ter vivido coisas muito difíceis na vida emocional, familiar, matrimonial dela, relacional dela, e ela tem medo de viver isso de novo, tá? Então, esses medos dela meio que impedem ela de se enxergar vivendo algo estável e duradouro com qualquer pessoa que seja.
e ela gosta muito de você, tá? Então, assim, ela acha difícil um relacionamento dar certo. É a pessoa pessimista, tá? Ela acha difícil, depois de tudo que ela já passou, de tudo que ela já viu, de tudo que ela já viveu, ela se sente atada em viver algo feliz e com amor, tá? Estável e feliz, estável e com amor, tá? É uma pessoa que não acredita nos relacionamentos, né? Não acredita que vai dar certo, não acredita, né? Então ela não luta. Se tiver algum tipo de desafio, ela não vai lutar por isso, ela vai ficar na zona de conforto dela, porque assim ela se machuca menos. Por quê? Porque vai dar errado no final. Não interessa o quanto de amor que tenha. Se for desafiador, então pior ainda, tá? Ela é uma pessoa que se viu fraca, muito fraca e vencida diante dos medos dela, tá? E esses medos dela fazem com que ela seja uma pessoa instável, então ela não oferece firmeza para ninguém. E essa pessoa gosta de você e sempre gostou de você. Só que ela não quis sair da zona de conforto de medo dela, mesmo gostando de você. E para alguns casos, ela saiu da tua vida para não te prejudicar. Porque na cabeça dela, ela já não ia te oferecer algo estável. Porque ela não tem condição de fazer isso. Tá? E não é assim, pode ser condição de vida, né? A vida não permite, os desafios não permitem, ou ela emocionalmente é travada e não se vê vivendo nada estável com ninguém. Ela não consegue. Então, para muitas pessoas, ela pode ter tomado decisões aqui de não tentar te oferecer algo mais estável justamente porque gostava de você. Justamente porque queria te preservar, porque queria, de alguma forma, não queria investir sabendo que não daria conta depois. Isso provavelmente ia te magoar, ia te ferir, ia te traumatizar de alguma forma, tá? E para outros casos, uma coisa não anula a outra. Essa pessoa não acredita mais em nada estável e feliz. Ela não acredita, tá? Os relacionamentos não dão certo, as pessoas começam bem, daqui a pouco já não é mais nada daquilo. E aí no final eu sofro, né? Então para que eu vou dar continuidade a isso, né? Não tem porquê. Eu gostando ou não gostando do consulente 2, isso precisa acabar aqui. Então é essa pessoa sendo vencida pelos medos. Ela se acovardou de alguma forma. Esse foi o grande erro dela. Pelo menos é o que a energia dela mostra, tá? Então ela se acovardou nas feridas dela, nos traumas dela ou nos reais desafios externos que vocês tinham. Vocês tinham barreiras para transpor, ela não tinha forças para fazer isso. Nem por amor. Nem por amor. O amor não vence tudo. O amor não paga boleto. O amor, sabe? Ela é esse tipo de pessoa, pessimista. Então, o grande erro dela aqui foi não insistir e investir com muito amor em algo mais estável nessa situação, porque ela foi covarde. Sei lá que medos são esses, você deve saber, tá? De alguns, pelo menos, né? Porque as pessoas nem sempre expõem todos os seus medos, né? Consulente 2. O grande erro dela foi esse. Eu fui covarde e perdi uma chance de ter algo estável com muito carinho. Perdeu uma grande chance, né? De repente você aqui fala de crescimento, de repente você era a pessoa curativa, que ia trazer a relação curativa, né? De repente você era a pessoa, né? A carta da estrela, você ia chegar e com aquele carinho vocês iam conseguir fechar, cicatrizar todas as feridas dessa pessoa. Aos poucos, vivendo uma relação legal, vivendo um amor legal. De repente você era a pessoa que ia melhorar o olhar dela, ela ia passar a ter um olhar mais otimista do amor, mais otimista das relações, mas ela não quis tentar, né? Ela teve medo.
Consulente 2, no que essa pessoa acha que errou. Então aqui ela acha que errou em não ter proposto ou não ter aceitado nada mais estável e duradouro com você. E ela fez isso por traumas, por medos. Não foi por falta de amor, tá? Com carinho. Não foi por falta de sentimento. Foram outras coisas, foram outros processos. Ou processos internos dela ou processos externos à relação de vocês. Consulente 2, que essa pessoa acha que errou. Relação consulente 2. Então, ela não deu essa chance, né? Como é pessimista. Gente, a primeira carta é a carta do diabo. Ela não se acha capaz, sabe? Ela acha que não consegue. Ela acha que nada dá certo. Ó a vida, ó azar. Sabe? Como é pessimista essa pessoa, medrosa, apavorada, sabe? É uma pessoa que tinha sentimento, talvez ocultasse esse sentimento de você, talvez não tenha demonstrado tudo o que sentia. Para alguns casos, ela não investiu em algo mais sólido entre vocês, até te fazendo, tendo ações com você tóxicas mesmo. Foi desleal, mentia, né? Tinha umas ações com você que você não entendia. Num dia estava de um jeito, no outro dia estava de outro, né? Você falava, gente, essa pessoa não tá com energia legal, não, né? O que é isso? Gosta de mim ou não gosta? Tinha dia que demonstrava carinho, tinha dia que não, tinha dia que demonstrava que queria algo mais sério, tinha hora que não. Muita instabilidade energética aqui, né? Então, tem um olhar muito denso do que são os relacionamentos de uma forma geral, tá? E isso passa muito por ela, tá? Por um se enxergar de forma negativa, né? Ah, você não presta. Ah, você deve ter ouvido isso muitas vezes, né? Na vida ou nos relacionamentos. Ah, você não serve para nada. Ah, você não presta. Você não consegue. Você nunca vai conseguir aquilo que você quer. Tá? Tem um enxergar de si mesmo muito negativo. E ela leva esse pessimismo para as relações. Ah, eu sou inferior. Aqui pode ter acontecido, né? Realmente, né? Então, pode ter acontecido de você ser uma pessoa que está mais elevada em relação a essa pessoa. Exemplo, você tem mais dinheiro, você está mais estabilizado, né? Você está socialmente melhor, você frequenta lugares melhores, você tem um salário melhor, você é mais maduro, né? Isso aqui passa também muito por autoestima. Então, assim, você é mais firme da pessoa que você está tranquilo. Do valor pessoal que você tem. Essa pessoa não. Ela não se vê com tanto valor. Ela não se vê com tanto potencial de vitória. Ela não se vê com tanto merecimento de ser feliz. Algo sólido e feliz. Então, para alguns casos, ela sai da sua vida porque ela não quer nem envolver você nisso, porque ela gosta de você. Na cabeça dela, ela não vai ter capacidade de te fazer feliz. Então, ela pula fora. E tem medo de tentar de novo, né? Ela tem medo de tentar dar errado de novo. Nossa, eu sou realmente incapaz. Eu sou uma pessoa ruim, né? Eu sou uma pessoa que não mereço ser feliz. Então, os pensamentos densos, né? Em relação aos relacionamentos de uma forma geral e em relação a ela mesma. Ela se enxerga de forma ruim. Incapaz, tá? Ela pode ter levado isso para a relação, né? Com muito ciúme, com muita insegurança. Então, queria controlar muito as coisas, né? Ficava o tempo todo querendo saber onde você estava, ou querendo se mostrar superior porque não tinha muita confiança. A carta da morte, que ele tem que morrer para nascer de novo, para nascer coisa melhor. Tá? Então, na cabeça dessa pessoa, só se ela se transformasse numa outra pessoa melhor do que esse diabo que saiu aqui primeiro, para isso aqui dar certo.
Ela teria que ter uma outra história, ter vivido outras situações, não ter se traumatizado tanto. Essa pessoa tem muita coisa na cabeça dela que ela não curou, tá? E que ela tem uma ideia de que nunca vai conseguir curar. Vai ser muito difícil. Só na próxima vida que ela vai curar isso, que ela vai nascer de novo, ela vai nascer limpa das coisas que ela viveu. Ou coisas que ela fez também, que ela pode se sentir culpada. Então, assim, ela teria que transformar de forma genuína, por completo, essa energia densa que ela carrega com ela, tá? Ela é de todo mal? Às vezes não. Mas na questão relacional, ela não consegue ver a questão relacional com otimismo. E isso parte muito de como ela se enxerga, como pouco merecedora de amor, pouco merecedora de carinho, pouco capaz de nutrir carinho em alguém e sustentar esse carinho. Ah, o consulente 2 gosta de mim agora. Na hora que a gente assumir alguma coisa mais séria, vai começar a ficar com raiva de mim porque eu vou fazer alguma coisa errada. Eu vou começar a cometer meus erros, né? Aí no minuto vai deixar de gostar de mim. Aí no final eu sofro. Tudo de novo. Porque eu faço tudo errado. Então tem uma coisa ruim do se enxergar ruim, do se enxergar incapaz. E para alguns casos envolve uma inferioridade concreta, que pode ser uma coisa que não te importa. Exemplo, você ganha mais do que essa pessoa. Para você, isso não faz nenhuma diferença. Você ama essa pessoa e o quanto ela ganha é indiferente para você. Para essa pessoa faz. Muita diferença. Uma diferença brutal. Ela se sente inferior a você por causa disso. Isso mexe com o ego dela. Ela gosta de você, gosta, mas ela não consegue lidar com leveza com esse sentimento de inferioridade que ela tem. Então, você é mais experiente, ela não consegue lidar com isso. Você é mais bonito, ela não consegue lidar com isso. Então, talvez existisse concretamente uma inferioridade aqui, tá? Que tornava isso tudo muito difícil psicologicamente para essa pessoa, tá? Não para você, né? Para você não havia essa diferença, mas para essa pessoa, né? Ou essa diferença não era importante, mas para essa pessoa era. Então, assim, ela gostaria muito, gente, mas muito, assim, no íntimo dela, de ser uma outra pessoa, de sentir diferente, de pensar diferente. Olha a confusão emocional dela, 7 de copas. Porque aí ela conseguiria se focar na vida afetiva dela. Ela não tem prioridade, ela não consegue priorizar o que é importante para ela. É uma pessoa confusa. Ela elabora muitas coisas no emocional dela. Ai, será que está me traindo? Será que me quer? Será que gosta de mim realmente? Será que gosta de mim pela pessoa que eu sou? Mesmo sendo inferior? Sabe? Muita dificuldade. Ela gostaria de mudar esse jeito dela de ser. Desfocado, afetivamente falando. Porque essa pessoa gosta de você, mas... Sabe, é uma pessoa que ilusiona demais, ela é muito confusa, afetivamente falando. Para muitos casos aqui, essa pessoa deixou tua cabeça pirada. Você não conseguia entender qual era dela. Porque tinha dia que ela estava super na sua. E tinha dia que não era mais nada daquilo. Tinha dia que parecia que o troço ia afirmar, pô, beleza, a gente se gosta, tá tudo ótimo. No dia seguinte, era a pessoa tendo reações que você não entendia, que vinham dos medos dela. Era muita inconstância isso aqui. E ela sabe, entendeu? Ela gostaria de ser diferente. Mas para ela ser diferente é a carta da morte, quer dizer, ela teria que matar totalmente uma série de padrões que ela tem dentro dela,
para se renascer uma outra pessoa. E ela não sabe como fazer isso. 2 de espadas. Não sabe, uma pessoa travada. Ela não sabe como ser diferente disso aqui. Gente, isso aqui é muito triste, tá? O que não é triste? É que quando normalmente essas pessoas são desse jeito, a forma que elas externam esses medos, normalmente é uma forma ruim. É brigando, né? É traindo, é mentindo, né? Ela não sabe lidar com os medos dela e acaba fazendo do relacionamento um inferno, né? Então, para muitos casos, você sofreu na mão dessa pessoa. E todo esse sofrimento vem do fato de que ela acha que ela não é nem capaz de ser amada. Que não há nada de bom nela para ser amado. Ela tem medo, um medo brutal de sofrer. E ela não sabe como reverter isso. Essa pessoa também não sabe como te oferecer uma relação de leveza, uma relação de valor. Ela não sabe como agir. Como que é isso, né? Como que é um relacionamento firme e feliz, com um carinho? Isso dura? Isso existe, né? Como assim? Eu nunca vi isso na minha vida. Eu nunca vivi isso. Eu não sei nem como fazer para fazer o consulente 2 feliz. Eu não tenho repertório, eu não tenho roupa para isso. Então eu acho que essa pessoa, quando você entrou na vida dessa pessoa, que você gostou dela e você mostrou para ela que gostava dela, ela tinha dúvidas se você gostava dela realmente, porque ela não se acha uma pessoa que é passível de ser amada por alguém. Ela não sabe ser diferente disso. Aí, de repente, ela não nutre isso. É isso que eu tô falando. As atitudes dela, como ela acha que não merece ser amada, as atitudes dela são de baixa entrega. Aí ela trata o outro de qualquer jeito, porque aí também, se ela tratar o outro de qualquer jeito, o outro não tem direito de cobrar, né? Mas ela gostava de você, ou gosta de você. Mas ela foi difícil de você aturar. Ela foi difícil. Você não conseguia ler essa pessoa, né? Mas isso é ela que promove. E ela sabe disso. Isso é um grande erro dela, de uma forma geral. Tá? Então, ela pode ter dado a você momentos de muita dificuldade emocional dentro dessa relação. Ela acha que isso é um grande erro, mas ela entende de onde que vem. Talvez se ela buscasse ajuda, né? Talvez ela enxergasse uma saída para todas essas feridas que não foram curadas, né? Talvez ela tivesse apoio para achar uma saída. Aqui ela não vê uma saída. Ela é assim e ela não consegue ser diferente disso. Para muitas pessoas, ela saiu da sua vida antes dela te ferir mais. Nove de copas. Era uma pessoa que tinha atitudes egoístas às vezes, só pensando na própria satisfação. Ela não sabe fazer diferente disso. Primeiro ela. Primeiro aquilo que é bom para ela. Depois o resto. Como que ela vai viver algo estável com alguém se ela só pensa na própria satisfação? É por isso que ela acha que ela não consegue, tá? Ou isso pode ter acontecido. Você pode ter insistido em ter uma relação com essa pessoa e ela era extremamente egoísta com você. Não se focava, né? Então, em algum momento ela teve um entendimento. Não, isso aqui precisa acabar, porque eu não sei fazer diferente disso. Eu só sei ser egoísta. Então, é melhor isso acabar, tá? Porque eu não consigo oferecer mais carinho do que isso que eu estou oferecendo. Essa pessoa, você pode se questionar, eu acho que essa pessoa nunca foi feliz comigo. Ela era feliz com você. Ela era plenamente satisfeita estando com você. Talvez ela não demonstrasse. Inclusive na intimidade.
Para quem teve oportunidade de ter intimidade aqui, nossa, o que vocês tinham era o suprassumo. Ela nunca teve nada parecido. Entendeu? Era até meio obcecada com isso, né? De repente só pensava nisso de estar com você na intimidade o tempo inteiro. Talvez até de uma forma muito exagerada. Diabo, né? Por quê? Porque você realizava essa pessoa. Mas a estabilidade já é outra coisa, né? Então, viver uma relação de amor, nossa, aí, né? Eu já acho que não consigo, porque eu sou muito centrada em mim mesmo, na minha satisfação, nos meus desejos, na minha felicidade e nos meus medos, né? Então, uma pessoa assim que poderia, talvez, ver uma saída para tudo isso, buscando ajuda. Não necessariamente uma pessoa ruim, né? Às vezes é uma pessoa que tem traumas realmente muito importantes, né? Que precisariam realmente de uma terapia. Ou de Deus, sei lá, o que essa pessoa precisa. Rainha de Paus, essa pessoa apaixonada por você, mas é o que eu falei, essa pessoa, ela vê um poder pessoal em você muito grande. Você não ia ter paciência com ela, ou não teve paciência, ou já não está tendo paciência. Ela é muito complicada. Essa pessoa é uma pessoa pessimista, complicada, instável. Não sabe como fazer para gerar uma satisfação a dois ou a duas. Ela só sabe gerar satisfação para ela mesma. Então, em todas as decisões que ela toma as decisões pensando nela, nunca pensando na parceria. Como que ela vai estabelecer algo estável com alguém? Não dá. E você, como uma verdadeira rainha de paus, você não ia aturar isso. Ou você não aturou, ou você não está aturando. A rainha de paus que finaliza. Ou seja, em algum momento, essa pessoa ia despejar em você os medos dela, o pessimismo dela, os comportamentos alterados dela, todos baseados em insegurança, e você ia finalizar essa história. Na cabeça dela, essa história, ela não levou fé de que isso tinha capacidade de se sustentar no amor. Ela não levou fé, que você não ia aguentar. Na cabeça dela, você não ia aturar. Tá? Por quê? Porque uma pessoa como você, com teu poder pessoal, não atura esse tipo de coisa por muito tempo. Você pode até ter gostado muito dessa pessoa, tá? E ter tido um pouco mais de paciência com ela, porque você via que ela tinha as dificuldades dela, né? Então você usou de muito carinho, né? Tratou com carinho, tentou fazer ela entender que você gostava, então tentou mostrar que tinha firmeza de sentimento ali, mas nada disso foi o suficiente para essa pessoa agir melhor. Então, na cabeça dessa pessoa, era uma questão de tempo você terminar. Você não ia aguentar todas as instabilidades que ela ia oferecer. Ou isso já aconteceu, você já terminou, você já se encheu e foi embora. Repito, na intimidade, a rainha de paus, o 9 de copas e o diabo. Você é o suprassumo do histórico de intimidade dessa pessoa. Essa pessoa pode estar dormindo com 1 milhão de pessoas, nenhuma delas é igual a você. Se vocês tiveram intimidade, você foi a melhor intimidade que essa pessoa teve na vida dela. Inesquecível. Inesquecível. Tá? Se isso de alguma forma te importa, né? Ah, eu só quero viver algo casual. Não é isso que essa pessoa enxerga. Porque essa carta fala de estabilidade o tempo inteiro. Em algum momento você mostrou para ela que você queria algo estável. Por isso que ela foge. Por isso que ela não sabe o que fazer. Ela não tem repertório para te oferecer nada estável.
Ela não consegue. Para alguns casos, ela não acredita nem no amor, ela não conseguiu nem acreditar que você gostava dela. Ou ela até acreditou que você gostava dela, mas que isso ia acabar em algum momento. Quando ela começasse a fazer as palhaçadas dela, você ia embora. Teu amor ia acabar. Paixão, muita paixão. 8 de paus. Era uma pessoa que sabia procurar muito para te agarrar, né? Demais até com certa urgência. Então, assim, ela nunca, para muitos casos aqui, ela nunca desapareceu por completo. Essa pessoa te procurava, ela queria estar com você. Mas ela não conseguia te oferecer nada estável. Não porque não via valor em você, porque ela não vê valor nela mesma. E ela achou que em algum momento você ia enxergar isso. Em algum momento você ia terminar as coisas, mesmo gostando, porque você ia perceber que ela é muito complicada. Muito complicada, sim, de uma forma geral. Para alguns casos ela é muito tóxica, inclusive. Para outros não. Para outros ela só é insegura. Então, era uma pessoa que tinha muitas dúvidas emocionais, mas para te procurar e estar contigo, ela não tinha dúvida. O fogo dela era imenso, né? Então, é uma pessoa que acha que errou tomando esse caminho. Como ela é uma pessoa que ela não sabe viver uma relação firme com amor, porque ela nunca presenciou isso, nunca viveu isso na prática, ela não sabe nem como fazer isso, né? Pessimista pra caramba, ela direciona muitos relacionamentos dela para a parte sexual, né? Ela torna tudo muito superficial, né? Muito de carne, muito de pele. Ela direciona muito para esse ritmo, né? O ritmo só de ficar se agarrando, de sair para ter uma intimidade aqui e acolá, uma coisa casual, de vez em quando. Superficialidade. Então, uma pessoa, como ela não quer ter nada firme, independente do que ela está sentindo, ela direciona sempre as relações dela para esse sentido. Muito para coisa da carne, tá? Ela também pode achar que isso foi um grande erro, porque como você gostava muito dela, você não a aceitou. Não, você vai querer só ficar me agarrando? Me procurando de tempos em tempos para ficar me agarrando? Não é isso que eu quero, então não me procure mais. Você pode ter dado um corte nessa pessoa por causa disso, né? Então, como ela não sabe fazer nada melhor, né? Oferecer um relacionamento saudável, baseado no amor e tal, ela direciona muitas coisas para a questão sexual. E isso, de alguma forma, não serviu para você. Ou não está servindo. Então, você pode estar em vias de terminar com ela por causa disso. Ela acha que isso foi um grande erro. Talvez ela devesse ter te explicado, talvez ela devesse ter dito que tinha medo, talvez ela devesse ter se aberto com você, ao invés de levar as coisas para tamanha casualidade. Quando, na verdade, não era isso que você queria, não era a tua proposta. Isso pode ter feito você desistir dela, tá? Essa pessoa, ela não queria só viver algo superficial com você. Mas ela não sabe fazer de outro jeito. Viver algo superficial é o normal dela, tá? Porque ela tem medo de viver algo melhor. Então não tem a ver com você, tá? Com a desvalorização daquilo que você ofertou. Tem a ver com o fato dela não ver valor nela mesma. Eu vou ficar me repetindo nisso aqui até acabar a leitura, para ver se você entende. Tem algumas pessoas aí que não estão entendendo. Essa pessoa vê você como uma rainha de paus, levanta a sua cabeça, tá? Então, você tem um poder pessoal muito grande para essa pessoa, a ponto de dar medo nela. Medo de tudo que você é, de tudo que você conquistou. 9 de ouros, sai na hora que eu tô falando. Tudo que você conquistou, tudo que você é, tudo que você manifesta. Todo o potencial que você tem de correr atrás das coisas que você quer. Essa pessoa bota você num pedestal, ela vê você assim, muito acima dela, quanto pessoa. Para muitos casos, uma pessoa muito realizada, sábia,
experiente, tá? E ela é inferior a você. E isso, do mesmo jeito que faz com que ela seja de forma desesperada, apaixonada por você, essa pessoa completamente apaixonada por você, de uma forma doida, de pirar a cabeça dela, tá? Demais da conta. Até exagerado, tá? Então, isso faz com que ela tenha um fascínio por você e medo de você ao mesmo tempo. Tá? Então, ela pode ter em muitos momentos mostrado para você uma extrema autoconfiança. Ah, eu sou uma pessoa confiante. Mas, na verdade, ela não sabia o que fazer com o teu poder pessoal. Isso só piorava os medos que ela tinha. Para muitos casos, esse direcionamento dela, da relação de vocês para algo mais superficial, vinha dessa vontade que ela tinha de se mostrar mais confiante do que ela realmente era, porque ela não sabe fazer diferente disso. Ela por dentro, você causava medo nessa pessoa, medo de amar, medo, a tua vontade, aquela coisa de, eu vou fazer de tudo por esse amor, eu vou fazer de tudo por essa relação. Você vem comigo, essa pessoa não vai junto, de que adianta? Né? Então, assumir algo estável com você causava medo nela. Ou refrescava, né? Aqueles medos anteriores. Então, para muitas pessoas aqui, eu vou insistir em falar isso. Você não tem que se culpar das dificuldades dessa pessoa. Essa pessoa nunca te desvalorizou. Pelo contrário. Ela era muito apaixonada por você e continua sendo muito apaixonada por você. Ela vê você com grande valor, tá? Mas ela é uma pessoa que, quando se apresentou para você, ela se mostrou muito confiante. Você não imaginava que ela era tudo isso. Que ela tinha todos esses medos, todas essas dificuldades, todas essas inseguranças, todo esse pessimismo, essa falta de crença em algo mais estável e feliz, porque ela realmente não mostrava isso. Ela mostrava estar muito bem. E no meio do caminho, ela pode ter se mostrado como ela realmente era, e nisso você desistiu dela. Para muitos casos, esse é o grande erro dela. Ela, baseada nos medos dela, ela mesmo gostando e vendo amor na situação de vocês, ela não insistiu em ter algo mais firme, não persistiu naquilo. Porque ela não vê valor nela mesma. Ela não vê capacidade de viver algo estável e feliz. Então ela desistiu disso aqui. Desistiu. Para muitos casos foi você que desistiu também, mas ela achava que era uma questão de tempo você desistir. Quando você começasse a mostrar as tuas dificuldades afetivas, você ia pular fora. Isso pode ter acontecido. Então, em muitos casos aqui, foi ela que te abandonou, foi ela que abandonou essa situação. E ela abandonou essa situação porque ela projeta muitas coisas na cabeça dela, fica ilusionando, processando as coisas. Aí se eu investir vai dar errado, eu vou sofrer. Aí não tenta. Eu não sei se eu dou conta de uma pessoa como consulente 2. Tem muito poder pessoal, eu não sei se eu dou conta, não vou nem tentar. Eu não me acho merecedor de amor. Não é possível que o consulente 2 goste de mim. Entende o que eu tô falando? É muita projeção de coisas pessimistas. Eu não vou investir nisso aqui não, eu vou pular fora antes que isso acabe. Porque assim que a gente começar a se relacionar e eu mostrar que eu sou uma pessoa complicada, o consulente 2 vai perder a paciência e vai desistir de mim. E eu vou sofrer. É um processar de ilusionamento dentro da cabeça. E tudo isso baseado em muito pessimismo, tá? Para alguns casos, ela desistiu antes de te magoar mais. É melhor assim, vamos parar por aqui. Ou antes de se magoar mais. É melhor parar por aqui porque eu tô apaixonado demais. Então vamos cortar essa história.
Tá passando do limite. Isso aqui, né? Daqui a pouco eu vou estar assumindo uma relação que eu sei que vai me ferir. Então aqui, gente, você entenda de uma vez por todas, essa pessoa, ela tem as questões dela, tá? Então nunca foi uma questão em relação a você, sempre foi uma questão em relação a ela, né? É a velha história, não é você, sou eu. E é literalmente isso aqui, né? Você pode ter ouvido isso da boca dessa pessoa, inclusive. É natural que se saia se sentindo desmerecido, né? De uma situação em que você se dedicou tanto, mas nesse caso aqui, tem mais a ver com as questões dessa pessoa do que com você, tá bom? Bota isso na sua cabeça de uma vez por todas, tá certo? Então essas foram as leituras de hoje. Espero ter colaborado com vocês de alguma forma. Um grande beijo e até a próxima.